Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais um TD Rocks Tira-Tema, mais uma sessão aqui do nosso Tira-Tema semanal, tirando aí todas as suas dúvidas, né? As suas temas, como sempre falo, né? E hoje eu vou trazer um tema aqui bem simples. Eu já falei bastante sobre esse tema aqui nos cursos, né, de desenvolvimento de aplicativos móveis, mas muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso, né? O erro Unable to Open Database. Quando você está abrindo ele, tentando abrir um arquivo SQLite, né, dando um open numa tabela do SQLite dentro do mobile já, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Eu falo sobre como configurar e etc. dentro dos cursos, mas não tinha nenhum vídeo explicativo aqui direto no canal falando exatamente somente desse tema, né? Então, na nossa agenda do nosso vídeo de hoje, né? Como resolver o problema Unable to Open Database no mobile. Eu vou explicar alguns problemas, né? Algumas dicas de como resolver esse problema, porque não é só um problema que gera isso, né? Não é só uma dica. Então são várias delas. Eu vou dizer por que acontece esse erro no seu mobile. Beleza? Vamos lá para o Delphi então? Perfeito, já estou aqui com o Delphi aberto, né? Eu já deixei pré-criada aqui uma aplicação, né, onde eu tenho um banco de dados SQLite, bem simples, os meus componentes aí para fazer conexão com os bancos, com o banco de dados SQLite que eu criei, né, e um botãozinho ali para abertura, só um open numa query aí que é a nossa query de contatos, né, um QRY contatos. Eu vou explicar por que acontece esse problema e por que as pessoas teimam em não conseguir resolver rapidamente isso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o banco de dados, ó. Esse aqui é o banco, tá? Eu estou usando uma ferramenta aqui chamada TheBeaver, né? Então, se você não conhece, essa ferramenta aqui, ela concentra todos os seus bancos de dados aqui, não só SQLite, mas SQL Server, MySQL, Firebird, etc. Você pode usar tudo numa única plataforma, tá? Essa ferramenta aqui, né? Eu estou ali com um banco de dados chamado Clientes, né? É um SQLite, tá? Eu tenho uma tabelinha de contatos, uma tabelinha de e-mails. A de e-mails não tem nada, mas a minha de contatos eu tenho alguns contatos aqui cadastrados, tá? Então eu vou dar um SQL, né, um select nessa tabela e mostrá-la dentro do nosso Delphi, tá? Então basicamente o que eu fiz? Dois cliques aqui, né, no nosso FD Connection, eu selecionei aqui o driver ID SQLite, selecionei o caminho, né, o arquivo SQLite que eu vou utilizar nesse meu projeto, né, e muito importante aqui o Open Mode, tá? O Open Mode é uma das primeiras coisas que você precisa modificar aí no seu aplicativo mobile, tá? O que é o Open Mode? Como que esse banco de dados será aberto, tá? O default, aqui na coluna default, a gente pode ver que é o Create UTF-8, tá? Então, se você mantiver aqui a opção Create UTF-8, o que vai acontecer? Toda vez que você der um primeiro Open dentro da sua aplicação, ele vai, né, o Delphi, né, o seu aplicativo, ele vai criar um banco de dados SQLite novo dentro do seu projeto, seja ele Windows, seja ele mobile, ele vai criar um banco de dados novo, tá? Ou seja, se você já tem tabelas, se você já tem estrutura de tabelas dentro do seu banco SQLite, isso é um problema. Então é o primeiro problema que você vai ter. Se você der um open ali no select asterisco from contatos, por exemplo, né, na hora que você der o primeiro open, né, nessa query, como é que vai funcionar? Dei o open na query, ele vai no FD Connection, procura o banco e vai tentar fazer um connect, né? Vai conectar ao banco de dados SQLite. Se você marcou como create o TF8, o que vai acontecer? Ele vai criar o banco de dados na hora, né? Sem a estrutura de tabelas, sem a estrutura de campos, e na hora que ele der um connect, ele vai dar problema, ele vai dar erro, unable to open database, dizendo que tem alguma coisa errada com esse banco, né? Você não tem lá a tabela, você tem um select asterisco from contatos e não tem a tabela ali, né? Então esse é um primeiro problema que você vai enfrentar aí se você não marcar o Open Mode corretamente. Adriano, mas o meu banco, ele realmente eu crio a estrutura na hora, né? Então, na hora que o cara abre a primeira vez a aplicação, né, baixou da App Store, baixou do Google Play, primeira vez que a pessoa vai baixar, eu quero criar a estrutura, eu quero ter o meu próprio sistema de criação de estrutura do meu banco de dados. Não tem problema. Então, você marca ali como read e write,
né? E só não esquece de na hora que você dá o primeiro open, numa primeira tabela, você tem que estar com a estrutura criada. Então você vai ter que traçar uma estratégia ali para você criar essa estrutura, criar os registros base, se você tiver, enfim, tá? Então, primeiro problema, primeira dica aqui, Open Mode. Se você já tem a estrutura, read write, põe read write que ele vai enviar o arquivo, né, o seu SQLite vai enviar o arquivo completo para aplicação mobile, perfeito? Então essa é a primeira coisa, tá? Vou dar um OK aqui, eu tirei o login prompt, como sempre, né? Eu tenho um QRY contatos, que ele tem nada mais, nada menos do que um select, ó. Vou dar um select aqui, ó, select * from contatos, né? E o meu botão open, eu tenho aqui, ó, select QRY contatos.open, poderia colocar diretamente aqui, ó, sem problema nenhum, select * from contatos, tá? Também funciona aí da mesma maneira, beleza? Ótimo. Tá faltando só um arquivo aqui, que é o driver, né? Então, vou pegar aqui o driver do SQLite, ó. Vamos colocar fiz SQLite aqui, ó. Vamos pegar esse componente aqui, porque na hora que eu jogar isso aqui lá no mobile, eu vou precisar do driver do SQLite, então eu preciso ter esse componente aqui, tá? Bom, basicamente, esse é o mecanismo que eu utilizo aqui. Se eu for testar essa aplicação no Windows, então eu vou executar aqui, ó. Vocês vão perceber o seguinte, eu vou conseguir abrir normalmente a minha tabela, tá? Olha só, vou dar um open, ele abriu aqui a tabela com os registros que eu tenho na minha aplicação. Aí vem a segunda dica, né? O pessoal acredita, né? Muitos de vocês acreditam aí que basta eu deixar essa configuração do jeito que está, o Delphi vai se virar, vai pegar o SQLite e vai enviar para ele, para o pacote APK, para o pacote IPA do meu executável final. E não é bem assim, né? Você precisa indicar para o Delphi onde que está o arquivo e depois ele vai empacotar isso e jogar dentro do seu arquivo APK ou IPA, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou fechar aqui, Project Options, Project Deployment, tá? Aqui eu vou mudar o target para mobile, tá? Vou colocar aqui Android Platform. Agora, uma outra dica que é o seguinte, vocês vão ver aqui em negrito, ó, All Configurations, Debug Configuration, Release Configuration. Então, você pode configurar informações, né, setups diferentes para cada uma dessas plataformas, tá? Então, em Debug, eu posso configurar alguma coisa, em Release eu posso configurar alguma coisa. Geralmente, Debug e Release você configura a mesma informação, mesmo caminho, as mesmas informações, né? Mas, caso você tenha aí uma particularidade que em Debug, sei lá, o arquivo está num lugar, em Release está em outro lugar, enfim, né? Aí fica a seu critério. Se você tiver que configurar ambas, né, as configurações, Debug e Release, basta você vir aqui, ó, em uma dessas opções aqui e configurar. Então, nesse caso, eu vou configurar o meu banco de dados para Android Platform, tá? Então, clicando aqui, ó, eu vou ter aqui a configuração do Android. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botãozinho do lado aqui, ó, Add Files, para adicionar o meu banco SQLite, né? Então, eu vou pegar aqui D2 pontos, ele está em GitHub TDRocks, criei uma pasta aqui, Open Database File, tá? E esse aqui é o meu banco de dados, ok? Beleza. Ótimo. Feito isso, ainda existe muita gente que me pergunta, Adriano, é só isso, né? Perfeito, vou mandar o aplicativo para lá, vou compilar o aplicativo, vai estar tudo certo. Ainda não, tá? Por quê? Aqui, notem, já por uma questão aí de didática também, perceba, eu coloquei a opção All Platforms, All Configurations, né? Ele trouxe duas linhas aqui, por quê? Uma do Release e uma do Debug, tá vendo aqui, ó? Configuration, a coluna Configuration, tá? Então, eu vou configurar aqui, ó, o seguinte, o Remote Path é o caminho remoto, né? Na tradução literal. O que significa isso? Dentro do meu aplicativo mobile, tá? Eu tenho que indicar qual que é o caminho dele dentro do mobile. Para quem não sabe, no mobile, né, quando você empacota um arquivo APK ou um IPA, né, um iOS Android, você tem dentro desse pacote, dentro desse aplicativo, dentro desse APK, existe uma pasta Documents. E dentro de Documents, de Documents para frente, você pode criar pastas também, né? Então, você pode criar uma pasta só para o database, uma só para configuração. Então, vai ser sempre /documents/ alguma coisa. Ou, simplesmente Documents, tá? E aí, você precisa indicar para o Delphi, né? Onde que ele vai
colocar esse arquivo que você está mandando para o pacote de deployment, tá? Então, o que funciona? Como é que funciona? Eu vou colocar aqui, ó. Ele até já pegou da minha memória aqui, ó. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Consegui aqui. Bom, olha só. Eu tenho lá um local name, que é o nome do arquivo, né? O tipo, configuração, plataforma, né? E assim por diante. Então, eu tenho aqui, ó, remote path. No caso do Android, o remote path, né? Essa daqui é o que representa a pasta de documentos do aplicativo. /sets/internal/. Isso aqui depois é traduzido para a pasta de documentos do aplicativo quando ele já está instalado lá no mobile, tá? No Android ou no iOS, ok? Aqui, na verdade, é só para o Android, né? Se eu configurar também para o iOS, então a minha aplicação também vai funcionar no iOS, vou mudar aqui para iOS 64, tá? Vou novamente adicionar aqui o arquivo, cliente. Ele vai criar novamente duas configurações, uma para release e outra para o debug, né? E aí muda um pouquinho, tá? Startup/documents, tá? Vou colocar aqui embaixo também. Startup/documents. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então, esse daqui, se for uma aplicação para iOS, esse é o caminho, tá? Aliás, está errado aqui, né? Tá faltando um Tzinho aqui, ó, tá? Vou colocar aqui o Tzinho. Startup. Aqui, ó, beleza. Vou dar um zoom novamente. Olha só, esse daqui é o nosso caminho se eu for utilizar, fazer o deploy dessa aplicação para o iOS. Startup/documents/. Só um detalhe, tanto no Android quanto no iOS é sensitive, case sensitive, ou seja, se eu colocar startup com S minúsculo, é outra pasta, o aplicativo, o sistema operacional não vai identificar, tá? Então tem que ser exatamente do jeito que está aqui. Se você vai fazer para Android, ./sets/internal, tudo minúsculo. Para iOS, exatamente desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, tomem cuidado, tá? Essa é mais uma das dicas aí, tá? E a última de todas, ó, olha só, a coluna overwrite, tá? Ela tá como always. Então, ele sempre, toda vez que eu compilar meu projeto, enviar esse projeto, né, empacotar, ele vai sobrepor o arquivo que está nesse pacote, tá? Então, muita gente às vezes coloca aqui como a opção never, né? Então, ele só vai mandar a primeira vez e depois ele não vai mais sobrepor. Então, tomem cuidado com isso também. Mais uma dica aí, tá? Beleza. Então, feito isso, tá tudo ok, né, Adriano? Errado, não está tudo ok, tá? Eu atendi alguns alunos aí alguns dias atrás, né, até o fechamento dessa videoaula aqui, e muita gente achava que era só colocar isso daqui, tudo bem, tá perfeito, o Delphi vai jogar lá na pasta documentos, é só dar um open no arquivo e perfeito, tranquilo, né? Mas não é. Por quê? Eu vou explicar aqui, ó. Quando eu selecionei aqui, ó, dei 2 cliques, selecionei o meu banco de dados aqui no parâmetro database, né? Quando eu jogo, empacoto esse aplicativo, né? Eu compilo esse aplicativo e jogo no meu Android, no meu iOS, tá? Esse arquivo ele vai do jeito que está aqui, né? O FD Connection vai ser configurado exatamente do jeito que está aqui. O Delphi não vai mexer no arquivo, não vai mexer no FD Connection, tá? Ele não vai modificar o FD Connection na hora que eu estiver abrindo a minha aplicação. Ele vai continuar procurando o banco de dados em d:/GitHub TDRogs, /tal, nome do arquivo. Ele continua procurando nesse caminho. Então, esse é mais um erro que você vai receber se você não configurar ele via programação. Você tem que dizer para o FD Connection, né? Na hora que você está abrindo, na hora que você está criando o formulário principal, não sei onde você vai colocar essa informação. Mas em algum momento você tem que falar, FD Connection, você não vai mais procurar esse arquivo no D2 alguma coisa, no C2 alguma coisa. Você tem que procurar o arquivo agora em outro lugar, né? Então a gente vai indicar agora como é que ele vai fazer isso, tá? Eu gosto de fazer, na verdade, com um data module. Nessa aplicação eu não criei um data module, tá? Você poderia muito bem vir aqui no File, New, Other, Data Module, tá? Eu vou colocar aqui Data Module. Poderia criar um Data Module e colocar todos esses componentes não visuais dentro do Data Module e depois só linkar a nossa janela aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu
coloquei aqui por didática no mesmo formulário da aplicação. A gente só tem um formulário nesse aplicativo modelo, né? Bom, e aí o que acontece? Você tem vários lugares onde você pode fazer isso. Eu estou abrindo minha tabela pelo botão Open que está aqui. Então eu poderia, por exemplo, vir aqui antes do Open e falar para ele o seguinte, ó, fd com ponto params.value. Aí eu vou modificar aquele parâmetro database, tá? E vou dizer para ele onde que está o meu banco de dados, perfeito? Mas ele tem que estar antes do meu Open, certo? Muito bom. Eu não gosto muito de usar essa abordagem aqui não, principalmente porque eu uso o Data Model. Então o que eu prefiro fazer? Eu vou nesse componente aqui no FD Connection, vou lá no Events, no Before Connect, aqui ó, Before Connect. Então o que acontece? Antes de conectar no banco de dados, eu modifico as suas configurações, as suas propriedades, tá? Seus parâmetros, na verdade, né? Então eu vou entrar aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Eu vou falar para ele aqui que o meu banco de dados ele está em tpf. Ponto. Como é que eu vou saber qual que é a pasta de documentos, né? A pasta de documentos, pessoal, não é .assets/internal, tá? Não é essa pasta aqui. Então não adianta eu colocar clientes.sqlite, tá? Não adianta eu colocar isso aqui no path, porque vai dar errado. Porque na hora que você faz a compilação e você instala ele dentro do mobile, ele vai pegar esse trechinho aqui, né, e transformar numa pasta. Então a gente não sabe qual que é essa pasta que ele vai gerar. Ele vai gerar barra data, barra embarcadeiro, barra não sei o que. A gente não tem como saber. Então a gente usa aqui o seguinte, a gente usa um método da classe TPF, tá? Que vai trazer... Eu vou deixar isso aqui assim mesmo. E vou colocar assim, ó, tá? Errado. Ok? Então a gente vai usar um método aqui que é o getDocumentsPath da classe TPF. Essa classe ela está no system.io_utils, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, system.io_utils, tá? Beleza, essa classe está aqui dentro. Então o que eu vou falar para ele, ó? Eu vou chamar aqui um combine, já vou explicar o que é. Ele vai pedir o path1, né, e o path2, tá? Então o combine, ele combina dois caminhos, né? O caminho 1 com o caminho 2. Ele substitui lá o mais barra pathdelin. Muita gente usa dessa maneira aqui, né? Então sei lá, C2 pontos barra alguma coisa, mais pathdelin, mais alguma coisa, que aí vai representar a barra, né? Não, eu não uso isso daqui, tá? Eu uso o combine dizendo para ele, olha, tpf. Só um instante. Get documents path. Vocês vão ter vários gets aqui, tá? Get document path, get downloads path e assim por diante. Tem vários aqui. A gente vai pegar o get documents path, tá? Então ele vai pegar a pasta de documentos do Android ou do iOS. Vírgula, né, nome do arquivo, clientes.sqlite, tá? Que é o nome do meu arquivo lá. Eu vou abrir novamente aqui, ó. Vou só conferir, D2 pontos, GitHub, pasta open. Aqui, ó. Mais um engano aí, né? Muita gente às vezes erra, né? Coloca o nome do arquivo aqui incorreto. E isso também vai causar aí um Unable to Open Database, né? Porque ele não encontra o arquivo. Isso aqui é case sensitive, gente. A gente está tratando aqui de um sistema baseado no Unix, né? Então é case sensitive. Então quando eu faço isso, deixa eu quebrar ele aqui para baixo, né? Para a gente ver todo o código-fonte. Então quando eu faço isso daqui, o que ele está fazendo? Ele está combinando a pasta de documentos mais o nome do arquivo, tá? E eu estou alterando o parâmetro database. A partir desse momento, eu estou dizendo para o FD Connect, olha, esquece aquele diretório D2 pontos barra alguma coisa e procura agora o banco de dados nesse local aqui, tá? Muito bom. Só que a gente tem um problema, né? Se eu for testar essa aplicação agora, nesse exato momento, no Windows, eu vou ter um problema, né? Porque ele não vai encontrar esse caminho. Então, o que a gente faz? A gente usa uma diretiva de compilação, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, se for, né, ifdef ms Windows, então eu faço uma coisa, tá? Se for, vamos colocar aqui um else, tá? Se for qualquer outra coisa,
e vou colocar aqui um end if, tá? Beleza. Isso aqui eu vou passar para baixo, né? Aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V. Então, o que eu estou dizendo para ele? Se for o Windows, procure esse arquivo em algum lugar. Se não for o Windows, então procure nesse caminho que eu estou indicando aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colar aqui. Vou só colocar ele para cá. Beleza. Se eu estiver compilando isso para o Windows, onde é que eu vou procurar o arquivo? Olha só. Vou procurar aqui a pasta, né? Então, vai ser essa pasta minha aqui, barra o nome do meu arquivo. Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Deixa eu tirar um pouquinho aqui das barras laterais, né? Para a gente poder ver o código completo, tá? Então, olha só. O que eu estou dizendo para ele? Se for o Windows, então procure o banco de dados neste caminho aqui. Certo? Se não for, se for qualquer outra coisa, se eu estivesse compilando para simulador, para macOS, ele também procuraria nesse caminho aqui, tá? Então, tome cuidado. Então, beleza. Então, eu já fiz essa configuração. Uma outra configuração que eu gosto de fazer aqui para evitar qualquer tipo de problema, vou copiar e colar aqui, ó. Eu não preciso, na verdade, eu preciso só ela no mobile, né? Open Mode, tá? Vou colocar aqui read, write, tá? E geralmente eu uso essa configuração só quando eu estou compilando para mobile. Perfeito? Então, quando eu faço isso daqui, eu estou configurando aqueles meus parâmetros que eu coloquei ali via 2 cliques no FD Connection. Feito isso, gente, acabou o problema. Eu não tenho mais problema. Toda vez que eu der um open, né, uma query qualquer, ele vai primeiro no Before Connect, vai se autoconfigurar com essas informações que eu passei aqui e vai abrir o nosso banco de dados normalmente, tá? Então, muita gente ainda tem muita dúvida relacionada a isso, e é só uma questão de lógica, né? A gente pensar com lógica aí dentro do universo da programação, né? O Delphi não vai fazer sozinho o trabalho que a gente deveria fazer, que a gente precisa fazer, que é indicar para ele onde estão os arquivos, tá? Eu vou dar uma última dica para vocês aqui, ó, que é o seguinte. Eu vou executar aqui o aplicativo, só para vocês verem, né? Vou colocar um breakpoint aqui, ó, e um breakpoint aqui, tá? Vamos executar aqui o aplicativo. Vocês vão ver o seguinte. Eu estou compilando para Windows, né? Então, na hora que eu der um open aqui, ó, o que vai acontecer? Open. Eu acho que eu não estou em debug, né? Vamos voltar aqui no default layout. Vamos ver aqui se eu estou em debug. Botão direito. Beleza, vamos executar aqui. Olha só. Eu estou em modo debug, open. Olha o que ele fez. Parou aqui em cima da linha do Windows. Então ele vai procurar o banco de dados nesse local aqui, né? F8, F9, ele vai abrir o arquivo para a gente, tá? Quando a gente compilar isso para Android, ele vai cair na linha de baixo, aqui na diretiva de baixo, tá? Adriano, mas olha só. Aí uma última dica para vocês, um bônus nesse vídeo de hoje, né? Adriano, olha só, eu mando isso daqui para o meu programador X, né? Eu estou fazendo a minha máquina aqui, o caminho do banco de dados é d2./GitHub, etcrocks, etc e tal. Só que no banco de dados no computador do meu outro programador não é D2 pontos, é C2 pontos. Como a gente resolve isso, né? Bem, você vai precisar, obviamente, mexer aqui, né, no parâmetro. Você vai ter que indicar aqui, modificar a letra para C2 pontos. Mas tem uma dicasinha aqui bem interessante, tá? O que a gente vai fazer, ó? A gente vai dar um Ctrl X aqui. Eu vou lá no Delphi, tá? Project Options. Aí você vai fazer essa configuração no seu Delphi, no Delphi do seu programador X ali, da outra pessoa que é da sua equipe, tá? O Delphi possui aqui uma opção chamada Environment Variables, tá? O Environment Variables são as variáveis de ambiente dentro do Delphi. Então você vai criar uma variável de ambiente que vai ser comum para o seu Delphi e para o Delphi da outra pessoa que faz parte ali da sua equipe, tá? Então eu vou criar aqui uma variável, olha só, vou dar um new, vou chamar ela de, sei lá, teste TDevRocks, tá? E vou falar para ele que o valor dessa variável é aquele meu caminho, C2 pontos barra tal. Isso aqui é válido para qualquer tipo de variável que você quiser criar,
tá? Qualquer coisa que você quiser unificar no seu ambiente de desenvolvimento, você pode criar um nome de variável e um valor para essa variável, tá? Eu vou copiar esse trecho aqui, o Ctrl C, tá? Ok, eu criei aqui uma variável de ambiente chamada TestDevRocks, ok? Aqui, ó, como é que vai funcionar? Eu vou fazer assim, ó, esse cara abre e fecha parênteses e coloca o nome da variável aqui dentro, ó, tá? Feito isso, o seu programador na sua equipe, na sua outra equipe, também vai usar esse mesmo mecanismo aqui. Vai criar uma variável, vai apontar lá para o caminho que está na máquina dele, e aí você vai passar a utilizar dessa forma. Então, se você pegar esse código-fonte, mandar para o seu outro programador e ele tiver essa variável de ambiente instalada ali no Delphi dele, vai funcionar perfeitamente. Obviamente, desde que esteja apontado para o caminho correto, tá? Beleza? Então, basicamente é isso, né? Eu vou compilar aqui rapidamente para o Android, para que a gente possa ver isso funcionando também no Android, beleza? Muito bem, eu já estou aqui com o meu celular conectado, né? Eu vou pegar aqui, selecionar o target Android, vou mandar ele dar um refresh para encontrar o meu celular. Já encontrou aqui meu Moto G. Se a gente compilar aqui, ó, vocês vão notar o seguinte, né? Aqui, nesse momento, eu estou empacotando o arquivo APK para poder mandar para o meu celular, tá? Ele pediu aqui o caminho do meu Multi-Detail Appearance U, que é o componente lá de multi-detail, né? Então basta eu colocar aqui o search path, né? E adicionar o caminho do componente de list view com múltiplos detalhes, tá? Então vamos colocar users, public, embarcadeiro 19, studio, samples, Object Pascal, multi-device application, user interface, list box, list view. Aqui, ó, list view, multi-detail appearance, tá? Ok. Vou adicionar aqui, ok, e vamos compilar de novo a nossa aplicação, tá? Então, no momento que eu estou compilando, ele está pegando esses arquivos aí que fazem parte do meu projeto final e está empacotando num ponto APK para poder ser utilizado dentro do meu celular, ok? Então, por isso que demora um pouquinho mais, etc. Aqui eu estou fazendo em modo debugging, tá? Então, muita gente também me pergunta aí sobre a velocidade de compilação. Isso é natural, tá? Muito bom, ele já liberou aqui. Eu vou executar agora a aplicação, tá? Eu vou mostrar para vocês a aplicação rodando, então eu vou abrir aqui o meu MobZen para configurá-la e mostrar aqui o app rodando para vocês, tá? Então, deixa eu só configurar rapidamente aqui. Muito bom, pessoal. Então, o meu celular já está aqui configurado. Vou executar a aplicação lá, tá? Ele vai demorar um pouquinho aí para enviar, né? Fazendo deploy, empacotando, tá vendo? Ele vai mostrando para a gente todo o passo a passo, né? Vou deixar ele de lado aqui para a gente poder visualizar o celular, né? Então, vamos só esperar ele instalar o app lá dentro do meu celular para a gente poder testar e fazer o último teste, a gente encerrar nossa videoaula, tá? Aplicação aberta, vou clicar aqui em OK, em Open, né? Tá aí, ó, abriu os meus dados aí perfeitamente, sem nenhum problema, tá? Se a gente utilizasse aqui, vou compilar de novo em modo debug, né? A gente está aqui com breakpoint nesses caras, então eu vou executar novamente em modo debug. E vocês vão notar que na hora que eu tocar ali no botão de Open, ele vai parar aqui no debug e vai parar em cima ali do trechinho relacionado à diretiva de compilação para mobile, tá? Então vamos lá, só aguardar ele para fazer o último teste aqui, né? A aplicação estando aberta, né? Já está abrindo, então vamos só aguardar ele abrir aqui completamente. Se a gente notar para o Delphi aqui, ó, ele está verde no breakpoint relacionado a MS Windows, significa que ele não vai passar por esse lugar, e ficou roxinho na parte de baixo. Então vou dar um Open aqui, ó, ele vai parar, notem aqui a setinha do lado esquerdo, né? Então parou aqui, ó, ele vai configurar, F8, fez as configurações que tinha que fazer, vou dar um F9 aqui, do Connect, e vou mostrar para vocês aqui que ele abriu a aplicação exatamente do mesmo jeito, abriu ali os dados tranquilamente. Então, não tem segredo, galera. É só prestar um pouquinho mais de atenção aí em todas essas configurações, esses detalhes, para que a gente possa trabalhar tranquilamente com o mobile, tá? Então, retornando aqui, né?
Então, retornando aqui, essa foi a agenda de hoje, né? Como resolver o problema Unable to Open Database no mobile. Vocês viram aí que é bem simples, bem tranquilo, não tem nenhum grande segredo, né? Só um pouquinho de atenção, um pouquinho de lógica ali para resolver o nosso problema, né? Então, lembrando aí que a gente tem um curso criando aplicativos móveis com Delphi, né? A turma está fechada, até o fechamento dessa videoaula, a turma estava fechada, né? Está fechada, mas se você quiser saber de todos os nossos treinamentos, cursos.thetedrocks.com.br/treinamentos, né? Nossas redes sociais, portal, fanpage, YouTube, Twitter, Instagram. Não esqueça sempre de curtir o nosso YouTube, né? Se você não é assinante ainda, assine aí o nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal do YouTube e não esqueça, né, de marcar o sininho ali para você sempre receber as notificações que a gente tiver novos vídeos aqui no nosso canal. Então, vídeo sempre às quartas-feiras falando aí sobre Community Edition, Delphi Community Edition, e às sextas-feiras falando aí, tirando alguma dúvida recorrente, né? E se você ficou com um pouco de dúvida relacionada a essa aula de hoje ou qualquer outra aula, né? Entre lá no nosso portal.thetedrocks.com.br, do lado direito superior, procure ali o ícone Pergunte ao Adriano Santos, tá? Aí você vai me mandar um e-mail, né? Eu geralmente pego a sexta-feira para reunir todos os e-mails, né, que são relacionados ao mesmo assunto e tirar todas essas temas de vocês, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado, bons estudos e até a próxima.